Fala, meus magrelos e minhas magrelas. Eu sou magrelo bombado. E seguinte, eu tava pensando aqui. Eu tinha feito um vídeo falando sobre o anticristo, né? Eu falei sobre o anticristo, aí beleza. Eu tava assistindo alguns animes aqui, relembrando algumas cenas marcantes. Então eu pensei, mano, esse personagem aqui, ele é sinistro, que nem o anticristo da Bíblia. Então eu resolvi fazer aqui um vídeo falando sobre personagens de animes que seriam, como eu posso dizer, seriam perfeitamente o anticristo da Bíblia, ou se encaixariam perfeitamente como o anticristo na Bíblia. Personagens que lembram o anticristo, personagens vilões que enganam os personagens, né? E acabam se parecendo com o anticristo nesse quesito. Só lembrando que eu não tenho intenção de demonizar ou dizer que tal obra é satânica só porque o personagem lembra ou é uma referência ao anticristo. Não, muito pelo contrário. Esses personagens, para mim, eles são mais um aviso, né? Eles são mais uma mensagem bíblica do que é o anticristo. Eles são mais uma mensagem bíblica do que uma coisa satânica de fato. Tipo, sei lá, é como se fosse um aviso para nós, né? De como vai ser o anticristo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui e simbora. Vamos começar. Grift de Berserk. O Grift, ele é aquele personagem que foi inicialmente introduzido como o rival, o amigo do protagonista, que sempre ajudou ele nos momentos mais difíceis e acabou virando o amigo do Guts, tipo Naruto e Sasuke, Goku e Vegeta. Pelo menos me passou meio essa vibe. Os dois, eles ali lutando, o Grift liderando ali a rapaziada, e o Guts, ele foi feliz ali, né? Acredito eu que foi a era mais feliz do Guts, porque o Grift era de fato amigo dele, alguém que estava lá por ele, que sempre ajudava ele nos momentos mais difíceis. Até um certo momento em que Grift, ele foi pego ali no flagra pelo rei, foi torturado, e no momento mais difícil da vida do Grift, ele acabou se tornando Phantom, um dos 5 membros da mão de Deus. Então, o Grift, ele faz coisas horríveis, ele sacrifica os antigos companheiros, né? Ele acaba matando os companheiros do Guts e que eram dele também, e acaba estompando a casca na frente do Guts, que era a mulher dele. E quando eu falo estompando, é aquela palavra lá que começa com ex e termina com pro, tá ligado? Mas bom, aonde é que o Grift se encaixaria no anticristo? Bom, na Bíblia diz que vai haver tempo de paz. Um homem trará paz. Ele trará conforto, segurança e paz para o mundo. Ele liderará as nações, né? Ele será o líder do mundo inteiro e muitas pessoas vão gostar dele, da mesma forma que o Guts gostou do Grift. Eu posso parecer estar forçando a barra, mas pô, o cara que vai ser o líder, que vai ser o rei da terra praticamente, governo único, não vai ter mais guerra, porque vai ser uma única coisa só, para no final ele acabar se revelando como o anticristo, como um homem da iniquidade, o filho do pecado, e acabar matando brutalmente todas as pessoas que não aceitarem sua marca. E não ironicamente, quando o Grift ele faz o sacrifício, né,
tanto o Guts e a Casca, eles também ficam com uma marca no pescoço, que é aquele símbolo bem famoso, né? Que muitas pessoas tatuam sem saber qual é o significado daquela parada. Mas bom, só lembrando, eu não tô demonizando o personagem, eu não tô demonizando a obra, dizendo que é do diabo, dizendo que é isso. Não, eu acho isso ridículo. Como eu já expliquei no começo, eles são mais personagens como Griffith e outros que eu vou citar nesse vídeo. Eles são mais uma mensagem bíblica, eles são mais um aviso do que algo satânico, tá ligado? Pelo menos pra mim é assim, mano. Então, pô, eu coloquei o Griffith nesse vídeo aqui porque tem toda essa parada da enganação e tal, mas também tem essa parada da marca. Então o Griffith, ele é o personagem que se encaixa perfeitamente aí no Anticristo, né? Aizen de Bleach. O Aizen, ele é a mesma coisa do Griffith. A diferença é que ele não estompou ninguém, né? Mas aqui a ideia é a mesma. Ele começa como aquele capitão bonzinho, não sei o que, todo mundo gosta dele e tal. Mano, o Aizen, ele fez uma manipulação geral em todo mundo. Todo mundo. Pô, eu lembro que quando eu assisti Bleach pela primeira vez, mano, deu raiva do Byakuya, deu raiva do Renji, deu raiva do Rei Tsugaya. Só não deu raiva do Zaraki porque o Zaraki, ele é um personagem da hora. O Zaraki, ele é um personagem da hora. Mas o Aizen em nenhum momento deu raiva do Aizen. Em nenhum momento deu raiva do Aizen. Porque o Aizen, ele nunca demonstrou ser alguém do mal, de fato, né? Mas ele enganava todo mundo, mano. Ele enganava todo mundo. Aizen ali, na Sociedade das Almas, pô, capitão bonzinho, gente fina. Aí ele supostamente morre. Aí quando tu pensa que o Gin, que é o outro do capitão lá que fica junto com Aizen, quando tu pensa que o Gin é o maior vilão da história, o Aizen aparece e revela ser a mente por trás do bagulho todo, irmão. Pera aí, eu me perdi aqui. Revela ser a mente por trás do bagulho todo, irmão. Bicho enganou todo mundo. Enganou todo mundo. E ele ainda atinge aquela forma bizarra dele. Pô, eu não consegui pegar a imagem aqui pra editar. Mas pô, que ele fica com a asazona branca lá, sei lá o que remete muito aos anjos, né? Pô, achei da hora essas referências aí. Não sei se foi uma referência, porque tipo, o Bleach tem muita referência ao cristianismo, né? O Yhwach, que é o vilão principal da saga dos Quincy, se eu não me engano, ele é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Interessante. Então por que o Aizen não seria o anticristo, né? Pô, achei da hora, pô, parada interessante isso daí. Muito da hora. E como eu disse, eu vou repetir. Minha intenção não é demonizar nenhum personagem, não é demonizar a obra. A minha intenção aqui é trazer para vocês uma ideia interessante, né? Ver personagens com outros olhos, assistir o anime com uma perspectiva diferente, né? Não com a intenção de demonizar a obra, que nem a maioria dos religiosos fazem, mas ver aquilo como uma mensagem bíblica, porque além de ser uma mensagem bíblica, né? Também é arte, mano. É arte. Anime é arte pura. Agora vamos para o próximo personagem da nossa lista. Dio de Jojo. Ok, diferente do Aizen e do Griffith, aqui o Dio, ele não era bonzinho não. Ele não pareceu ser bonzinho não. Aqui o personagem, ele mostrou ser ruim desde cedo.
No primeiro episódio já começou chutando o cachorro lá, já começou virando vampiro, não sei o que, matou um monte de gente logo de começo. Aí a característica do anticristo qual é? Ele vai matar gente? Ele vai matar gente. Só que ele vai vir como esse cara todo bonzinho, né? Vai enganar todo mundo, vai mentir, né? Então, aonde é que o Dio ele se parece com o anticristo? Porque a principal característica do anticristo é enganar as pessoas, se parecer bom, bonito, agradável, para no final se revelar como um mal e levar a pessoa para o inferno, conseguir alma para Satanás. Então, de fato, Dio não demonstrou ser bonzinho desde o começo. Só que na parte 6, a gente vê, na parte 6 do anime, que a protagonista é a filha do Jotaro, a gente vê um lado do Dio que a gente não via antes, né? Ele apareceu lá pro Enrico Pucci, que é o vilão principal da parte 6. Ele apareceu lá e acabou curando o pé dele, né? Que o vilão principal dessa parte nasceu com uma deformidade no pé e ele acabou curando o Enrico Pucci. E depois disso, o Enrico Pucci começou a idolatrar o Dio, idolatrando ele como se fosse de fato um deus. Tudo de ruim que ele fez na parte 6 foi pensando no Dio. Os próprios vilões que o Jotaro, Joseph e os outros acabaram enfrentando na parte 3, todos eles adoravam o Dio, ou trabalhavam com ele só por interesse, mas os mais próximos dele adoravam o Dio como se ele fosse de fato um deus, mas quando na verdade não, ele só era um vampiro psicopata que matava pessoas. E basicamente é desse jeito que vai ser nos últimos dias. As pessoas vão adorar o anticristo achando que ele é Deus, quando na verdade ele é só um demônio disfarçado de homem. Da mesma forma que os vilões da parte 3 adoravam o Dio. Então tem toda essa questão da idolatria e da enganação. Porque o Dio, ele engana todo mundo que trabalha para ele. Certo? Então, como Jojo, assim como Bleach, ele também tem muitas referências cristãs, tanto que na parte 7 no mangá, o próprio Jesus Cristo aparece, né? O próprio Jesus Cristo aparece. Então, talvez o Dio ele tenha sido uma referência ao anticristo ou ao próprio diabo, não sei. Mas uma coisa é certa, mano. O Dio em Jojo, ele é o capeta. Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. Diferente de Griffith, Dio e Aizen, Eren Yeager, ele não é aquele vilão que engana as pessoas e depois se mostra totalmente maligno e cruel, assim como o Dio faz, que o Griffith fez, que o Aizen faz, ou que até mesmo o próprio anticristo vai fazer. Não. Durante toda a história de Shingeki no Kyojin, o Eren não enganou ninguém. Ele realmente era uma pessoa boa no começo. Tu torcia pra ele, tipo, ele é o protagonista do anime. E ele não enganou ninguém. Eren não planejava enganar ninguém. Ele só se corrompeu com o tempo. Tá. Então aqui é o caso de uma pessoa que só se corrompeu. Não é um enganador que enganou várias pessoas e se mostrou totalmente perverso no final. Então, aonde é que o Eren se parece com o anticristo? É aí que tá. Os personagens não foram pegos de surpresa. Na verdade, eles foram pegos de surpresa. Mas, pô, quem foi pego de surpresa assistindo Shingeki no Kyojin ou lendo o mangá de Shingeki no Kyojin fomos nós. Pensa comigo. Nós acompanhamos a jornada do Eren inteira durante o anime. Inteira. Eu não quero dar spoiler, né? Mas eu acredito que todo mundo já sabe o final desse anime. Mano, a gente acompanhou
o anime inteiro. A gente sentiu pena do Eren, a gente torceu pelo Eren para no final ele acabar virando o vilão final da obra inteira, o vilão principal da obra inteira. Acaba que o vilão não é o Zeke, não é o Reiner, não é o Bertholdt, não é a Anne, mas sim o próprio Eren. E o Isayama, criador de Shingeki no Kyojin, ele já planejava fazer esse final, né? Esse final. Então, aqui o Isayama, ele nos deu, né? Ele nos deu uma verdadeira mensagem bíblica do que é o anticristo. Tipo, ele criou um personagem pra gente torcer por ele de propósito. A gente sente a dor dele, né? A gente acompanha a jornada dele. A gente confia no Eren, que ele é um personagem do bem, que ele não vai se corromper, que ele só quer matar os titãs, que até então eram criaturas que devoravam humanos, para no final ele acabar virando um vilão boladão que precisava ser detido, senão todo mundo ia morrer. Mano, o Isayama foi gênio nessa daqui. Então nessa, o Eren ele acaba se tornando perfeitamente o anticristo, não por ele enganar os personagens em si, mas por ele ter sido construído por alguém que tu sente empatia, ele ter sido construído como um personagem que tu aprende a gostar durante toda a obra, para no final tu ser pego de surpresa e acabar vendo que na verdade ele era o vilão da parada toda, né? Porque tem toda uma parada aí de viagem no tempo, que foi ele que fez o pai dele matar a Titã lá, que ele salvou o Bertholdt pra chutar a muralha, ou seja, foi o Eren que matou a mãe dele. Mano, eu lombrei nisso daqui, mano. Foi a maior lombra da história dos animes e, cara, o Isayama, ele foi gênio. No começo eu achei o final de Shingeki no Kyojin uma bosta, tá? Eu achei o final de Shingeki no Kyojin uma bosta. Mas, pô, depois que eu parei pra pensar nisso, eu pensei, não, mano, tinha toda uma mensagem por trás. Uma mensagem bíblica ainda. Assim, eu não sei se o Isayama é cristão ou se ele fez o Eren ser um vilão, tipo, vou fazer o Eren ser vilão e pronto, ou se ele realmente tinha essa mensagem bíblica por trás. Mas, pô, se tu parar pra pensar, faz sentido, porque foi um personagem que foi construído pra tu gostar dele, pra no final ele ser o vilão da parada toda. E o anticristo, ele vai ser assim, tipo, aqueles que não têm o conhecimento e o discernimento espiritual, as pessoas vão gostar dele, porque ele vai ser um líder carismático, né? Vão gostar dele, vão simpatizar com ele, até ele revelar quem ele é de verdade. Então, diferente do Griffith, do Aizen ou de qualquer outro vilão, o Eren, ele não se parece com... Ele não é um personagem inspirado no anticristo que engana os personagens que estão dentro da história. Aqui ele foi tão além que ele acabou pegando todos os espectadores de surpresa. Mano, simplesmente genial. Eu achei genial isso daqui. Só lembrando, minha intenção não é demonizar as obras que eu citei aqui, dizer que Shingeki no Kyojin é satânico, que Berserk é satânico, que Jojo é satânico. Não, não é isso. Pelo contrário, é justamente por ter essa inspiração que esses animes acabam trazendo uma mensagem cristã, avisando sobre o mal, nos avisando sobre o homem da iniquidade. Então, acaba sendo um negócio útil assim para nós, entendeu? Foi uma ideia de vídeo que eu achei muito interessante de fazer e eu não poderia deixar só para mim, guardar só para mim.
Tem tanto personagem assim que dá pra fazer até uma parte 2, né? Mas vamos ver. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E um abraço do Magrelo.